Dando início a mais um podcast, o seu Pode Liderar. Como eu sempre digo, se você pode tudo, você pode liderar. Na presença hoje ilustre aqui do meu amigo Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui, amigo. Uma história de empreendedorismo que eu garanto para você que vai ser emoção do início ao fim, meus amigos. A emoção do início ao fim é pura emoção. Tá aqui a plateia. Uma salva de palmas aí. Quero ver a torcida e a plateia aqui atrás assistindo. Olha aí, excelente, hein? Muito obrigado. E olha aí que nós vamos falar um pouquinho sobre esses altos e baixos aí, Bruno. Que não é fácil, né, meu amigo, empreender. Somos todo ouvidos, aí se apresenta pra galera, fala um pouco aí quem é o Bruno e vamos lá, cara. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, obrigado a todos aí, obrigado, Davidson, aí pela oportunidade, né? E, cara, eu acho que falar um pouquinho de mim, acima de tudo, remete àquele cara que veio lá do interior, lá do sítio, Pé Vermelho, e que decidiu, junto com alguns primos, sair de uma cidade de 2.500 habitantes, né, no interiorzão, para vir para a capital e tentar a vida, né? Então, esse é um pouco da raiz do Bruno, né? E o que eu posso dizer é isso, vamos falar bastante, agora ficou a responsabilidade ficou grande, né? É, falei que ia jogar a bola Porra, pra a você aí. responsabilidade ficou grande agora. E então acho que é isso aí, acima de tudo, a determinação e buscar os nossos caminhos, né? E ter uma boa história aí pra gente poder conversar assim. Então tá bom. Vamos lá então, Brunão. Hoje você tem teu empreendimento Sim, é a loja de carros, né? sim, Você tem a Bruno Multi. sim. E mais algum outro empreendimento ou por enquanto tá tocando esse? Eu mexo com outras coisas também, né? Tenho alguma coisa de investimento em imóveis, que eu trabalho um pouco com imóveis. E a gente também tem um pouco de participação numa outra loja, onde nós colocamos alguns carros lá também. Aham. Então, hoje, eu diria que são esses dois segmentos aí. Tem dois projetos aí no pente, né? Vamos esperar para compartilhar assim que eles forem avançando e as coisas. A vida vai ensinando algumas coisas Vai, para vai. gente, Ou se né? vai, Vai ou se vai. ensinando. E hoje com o pé não tão no fundo, né? Meu pé Aham. já foi muito no fundo e quando a gente acelera demais, né? Às vezes vai de 0 a 100 muito rápido, não dá para frear na velocidade que a gente quer. Então, por enquanto, são esses dois negócios assim que eu sou um pouco mais ativo, né? Mas tem, Legal. tem uns projetos aí para acontecer. Bom, como é que começou o empreendedorismo? Porque a gente fala, às vezes as pessoas lidam com o empreendedorismo de uma Uhum, maneira, acho que muito corriqueira, sabe? Ah, empreender, empreender, uhum, empreender. E eu sou um cara fascinado pelo empreendedorismo. Eu estimulo demais as pessoas quando eu vejo seja o que for, cara, de empreendimento começando. Eu sou um cara que me emociono muito, ainda mais quando ele está começando e ele é pequeno, sabe? uhum. Até lá perto de casa, só para ilustrar um pouquinho, abriu uma uma lojinha de material de construção. Cara, uma portinha assim, cara, pequenininha, com algumas coisinhas dentro. Mas sabe quando você olha assim, você fala, cara, tudo tem um começo? Uhum. E eu olho aquela lojinha lá e falo, cara, um dia esse cara pode ser um dos maiores, né? E ele tomou uma decisão e a decisão mais importante, que é a decisão de começar, Sim, né? Começar o empreendimento, começar a realizar um sonho, né? E como eu sempre digo, ou você tem um sonho e realiza o teu sonho, você está dentro, ou você tem o teu sonho, você está dentro do sonho de alguém. sim. E você tomou uma decisão de correr atrás dos teus sonhos, de realizar, de empreender. E eu gostaria que você compartilhasse quando começou esse desejo no teu coração de empreender, porque você, assim como eu, né, você também começou como vendedor, né, Sim, sim. de carro, mas isso foi despertando que você podia, e aí um belo dia você falou, cara, eu vou meter a cara nisso aí, Uhum. vou empreender, vou para frente nisso, vou fazer acontecer. Que momento foi isso? Qual é a diferença que você vê hoje, né, de você empreender e se você tivesse ainda permanecido como empregado, Uhum. qual seriam as diferenças que você vê hoje para a tua vida? Como que foi essa decisão e como é que tudo começou aí? Os desafios que você teve, como é que foi, Sim. cara? É, eu acho que o empreender, para algumas pessoas, eu me incluo nesse formato de pessoa,
ele às vezes começa muito antes de você realmente ter o CNPJ. Se eu for parar para pensar, o meu primeiro negócio próprio eu fiz com 17 anos de idade. Mas antes disso, eu já tinha morado em 20 lugares diferentes. Eu, dentro do meu núcleo ali de bairro, desde adolescente e tal, eu já era aquela pessoa mais ativa, mais atirada, desde arrumar problema mesmo, né, até arrumar solução. Porque às vezes você falava para a pessoa executar alguma coisa, desde moleque lá a pessoa tem medo, ela não faz, ela não vai, e eu sempre fui. Já paguei caro por isso, desde novo eu paguei caro. Sempre foi atiradão. Eu sempre fui atirado para tudo. Então, sempre coloquei muito coração, muita energia, muito acreditando muito nas pessoas, mas acreditando em mim também. Então, se alguém falasse, Bruno, tem que fazer o pico do Iaiangava amanhã, 6 da manhã. Se combinou amanhã, 6 da manhã, nós vamos fazer. E vai estar lá 6 da manhã. Então, a gente combinava com 10, ia eu e mais um. Né? Então, sempre foi assim. E o meu primeiro negócio foi quando eu trabalhei numa empresa e eu já comecei a empreender, comprando alguns produtos, trabalhando naquela empresa, mais barato do que o dono da empresa comprava para vender para ele e ganhar uma comissão, trabalhando para ele. Então, isso era uma época de aparelhos de som e tal. Então, eu acho que a vida foi me levando para esse negócio e eu sempre fui acreditando em algo mais, né? Lembrando que eu já morei em 20 lugares diferentes, 20 casas diferentes. Lembrando que eu já passei por internamento de droga. Fiquei 1 ano internado para me livrar de todos os tipos de droga. Então, consegui sair. Estou em abstinência desde essa época, aí dos 16 anos, 15 para 16 anos, né? E moro sozinho desde os 17 anos já. Então, sempre tive que lidar com as adversidades de uma forma assim, de sobrevivência. E aí veio o empreendedorismo, né? Eu trabalhava nessa empresa, inclusive era em Santa Felicidade, eu morava na Vila Auer, e eu pegava 4 ônibus, saía 6 da manhã, chegava lá, trabalhava o dia inteiro, voltava, e na época era envolvido com dança, com luta, já mexia com algumas coisas assim, né? Fazia bico também de segurança e tal, e dançava também, era chezeiro, né? Quem nunca foi, né, cara? Aqui em Curitiba nunca, né? na época, Quem né? nunca, né? E aí eu dava aula em condomínios. Eu dava aula em 2 condomínios ainda. Então eu chegava em casa perto de 8 horas, comia um pão, descia e dava aula nesses condomínios a pé mesmo, no pátio do condomínio de dança. Pô, mas eu tinha 20 e poucos alunos em cada condomínio. Aí eu comecei a pensar, falei, porra, mas peraí, eu tenho 20 alunos aqui, 20 no outro são 40. Se eu abrir uma portinha para mim montar uma academia, eu vou fazer para mim e não preciso mais do meu chefe lá do negócio. Né? E foi assim que daí eu abri uma academia, né, com 17 para 18 anos, quando eu ainda estava nessa empresa, e fiquei 4 anos com a academia, nunca tinha feito um curso de administração, nunca tinha feito nada. Eu tinha academia e trabalhava de segurança em casa noturna de quinta a domingo. Então, até 6 da manhã. E aí eu voltava, comia alguma coisa, 7 horas abria, ficava igual um zumbi, sentado lá na academia. E assim foi, perdurou por 4 anos, né? Aos trancos e barrancos, então sem ter dinheiro, que fazia para comer, fazia porque eu gostava, fazia porque eu tinha amigos, né, da época de luta, da época de dança. Cara, então acho que assim, muita coisa a pessoa tem uma característica que ela pode empreender. Às vezes falta coragem para muitas pessoas, porque realmente a tomada de decisão ela não é simples, né? E eu acho que esse despertar começou assim, de eu sempre querer fazer alguma coisa melhor para mim, sem tentar depender muito dos outros, né? Uma pausa antes aqui, Bruno, que eu preciso fazer aqui um comentário importante nesse nosso podcast, é lembrar que a Ultra Coffee, a cafeteria que está presente em mais de 40 universidades, irmãos, uma franquia que está dando super certo no Brasil e já rompendo fronteiras também por o mundo afora. O melhor café. Olha, cara, que experiência. Eu fui visitar, cara, eu fui tomar um café. Ali na PUC tem uma cafeteria da Ultra Coffee. Cara, que café gostoso, cara. O café gelado. Tem para tudo que é tipo. E eu vou dizer para você o seguinte, que muitos empresários que têm investido nessa franquia têm tido excelentes resultados. Se você quer ser o investidor, quer ter uma franquia da Ultra Coffee, recomendo a você que acesse aqui embaixo os
no link deles aqui, procura a galera lá do comercial que eles vão poder te orientar como ser um franqueado Ultra Coffee. E um grande abraço para o meu amigo Gustavo Gusso, que é aí o dono dessa ideia e desse empreendimento maravilhoso, Ultra Coffee, o café das universidades. Tamo junto, galera. Ô Bruno, você estava falando ali, cara, eu vejo que a vida ela vai apresentando situações pra gente Sim. ao longo da nossa caminhada. E os desafios que a gente passa vai nos fortalecendo. E sempre que tô passando na rua assim, eu vejo algum mendigo, alguma pessoa numa situação ali que você vê que a pessoa está numa situação difícil, né? Eu vejo que a mente dela passou por um problema que ela não conseguiu mais sair. A sensação que eu tenho é que essas pessoas ficaram presas em um mundo que elas não conseguiram reagir, entende? Que a vida apresentou uma dificuldade para elas, deu uma porrada que travou a mente delas, que elas não conseguiram sair, que de repente as coisas perderam totalmente o sentido para elas. Sim. Né? E eu creio que todos nós passamos por momentos difíceis na vida, tal. E aí você comentou que você teve uma experiência aí e que você venceu essa questão das drogas. Sim. Também. E não podia deixar de passar, né? Você comentou assim rapidamente, Sim. mas não posso deixar passar essa oportunidade de compartilhar com as pessoas essa experiência também, né? Como que isso entrou, cara, na tua vida? De que maneira? E como é que você buscou ajuda? Como é que você conseguiu reverter essa situação, cara? As drogas, assim, eu perdi o meu pai muito cedo. Meu pai biológico, ele faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não tenho memória dele, não me lembro dele. Isso lá no interior, assim, né, cara, ali. Meu pai faleceu com 28 anos, morreu de cirrose, bebia muito, era alcoólatra. A minha mãe também, até hoje, a gente cuida dela. Ela tem problema com isso ainda. Minha mãe hoje mora sozinha, a gente ajuda e tenta prestar todas as formas que a gente pode fazer para ajudá-la, né? Então, ela é uma luta constante com isso há mais de 35 anos. Então, o que aconteceu comigo? Eu não tinha pai, vamos dizer assim, e de repente, com 11 anos, eu comecei a ir para a rua, brincar na rua, na vila com a galera. Aí veio o primeiro cigarro, aí do primeiro cigarro já comecei a fumar, daí depois já passei para maconha, isso com 11 para 12 anos. E nessa nossa época aqui, né, a gente já fazia tudo, ia de ônibus, com 11 anos já ia de ônibus para a escola. Se não me falha a memória, estudei aqui no Dr. Xavier da Silva. Puxa um pouquinho só mais perto aqui. Se não me falha a memória, estudei no Dr. Xavier da Silva aqui no centro, uma época, já vinha de ônibus, já andava com a galera, né? E eu encontrei na rua o que eu achava que eu precisava, porque eu não tinha em casa. Né? Daí o meu padrasto, ele viajava muito, ficava 3 meses fora, né? Quando voltava, briga, eu ali, tinha 2 irmãs, tenho 2 irmãs, né? Tinha que cuidar delas ali, eu achava na rua os meus amigos. Por quê? Eu encontrava ali alguns amigos que passavam pelo que eu passava. Então, eles também tinham perdido o pai. E aí a gente ia ficando na rua até 1, 2, 3, 4 da manhã e usando droga. Até que um momento apareceu a cocaína. Daí já é um negócio um pouco mais forte, um pouco mais pesado. Aí bebia muito. Então, assim, foi uma fase que foi difícil, porque você está num estágio que você não controla as suas emoções, né? Então, brigava muito, às vezes dormia na rua, acordava de madrugada, não sabia onde eu estava. Às vezes ia num show com a galera da vila, nós éramos uns 35 caras, mais ou menos, assim, na vila ali. Então, invadia a vila do outro, ia, na época, a torcida da Império, né? Ia nos jogos, cara, aprontava tudo que podia e que não podia, correndo risco de morrer e tudo, e não tinha noção nenhuma, porque realmente a droga, ela te distancia de tudo, né? E às vezes é fácil a gente olhar de fora e criticar um usuário de drogas, né? E falar, porra, ele não quer sair, ele não quer melhorar, ele não quer isso, mas não é. Às vezes você já está num nível que você não tem condições suficientes para sair. E eu queria sair, porque eu comecei a enxergar que ou eu ia morrer, de fato, pela quantidade que a gente usava, os riscos, né? Porque você vai usar uma droga, você tem que buscar a droga também, né? Muitas vezes, né? Então tem polícia, tem o próprio traficante,
tem um monte de coisa, cara, que pode acontecer, além de você morrer mesmo, de overdose, porque você fica sem limite, né, cara? Você com 12 anos de idade, 13 anos de idade, você não tem limite para nada, né? Então, e meus pais, minha mãe não tinham controle nenhum sobre mim. Então, eu fazia o que eu queria, cara. Pintava, bordava, voltava a hora que eu queria. Só que chegou uma época que eu queria parar. Eu queria parar, mas não conseguia. Por quê? Aquele grupo que eu andava, eu chegava ali na roda, pô, 1, 2, 3, 4 baseados. Às vezes, os caras... Cheguei a guardar na minha casa 4 quilos de droga. Entendeu? Que os caras me davam, eu falava, cara, o que eu vou fazer com isso? Guarda a tua casa aí, guardava. Então, não tinha noção nenhuma. Então, tipo, um dos pontos que começou a ajudar é que eu me mudei de bairro. Então, eu saí um pouco daquele núcleo do bairro, já diminuiu bastante, né, o vínculo, e eu queria, mas eu não sabia como. Então, eu queria, não sabia como. Aí, na época, meu padrasto conheceu uma doutora chamada Isabel Cristina, que tem uma clínica aqui no centro. Eu não sei se ela tem ainda, que faz anos, né, faz mais de 25 anos. E aí consegui um encaixe para mim lá. Então eu ia, o objetivo era ficar 24 horas lá, mas com pouco tempo eu já consegui parar. E dentro da clínica também tinha, então era difícil, porque os caras usavam também, sabe? Que tinha gente que não ficava 24 horas, né? Ele já podia sair, passava o dia. Então foi uma fase assim que eu quase morri várias vezes, porque eu não sabia onde dormia, não sabia nada que acontecia. Várias vezes eu fui para a praia do nada, assim, tava com a galera, vai ter não sei o que, sumia, ficava 3 dias fora. E depois voltava, minha mãe ficava desesperada, não sabia se tinha morrido. Imagina só. Tentava falar com... Não tinha WhatsApp, não tinha nada, né, cara? Então, assim, daí depois eu aparecia, do nada. Falava, não, eu fui na praia com meus amigos. Pô, mas como assim, cara? Você sumiu, fomos em todas as delegacias atrás de você. Não tinha noção de nada, nada. Então, isso eu... E aí eu fiquei nessa clínica, mas com pouco tempo, assim, com 3 meses eu já parei de usar. E com 6 meses daí eu já podia sair da clínica e voltar a estudar. Daí eu estudei no centro, fiz supletivo daí nessa época, então eu ficava na clínica de manhã, daí ia para a aula e depois voltava. Consegui essa liberação e eu parei com tudo, cara. Desde essa época não usei mais e não tive mais vontade de usar, né? Mas não foi fácil, foram, vamos dizer, até poucos anos, né? Ali dos 11 para 12 até os 16 anos. Sim. Mas a intensidade foi muito grande. E a gente vive, né? Minha filha fez 12 anos agora, fizemos uma festinha para ela lá em casa. Foram 52 amigos, cara, pra você ter uma ideia. E eu olhando ali, né, cara, eu fiquei ali, né, tipo guardião, né, que já quero que faça na minha casa, que a gente malandro já quer ver quem que é quem, né, cara? Qual que é o mais atirado, qual que... Sim. Se o dedinho tiver amarelinho, já sei o que aconteceu, né, já cara? Já vai anotando, Já vou né? anotando, né, cara? Então, e eu fiquei observando a intensidade que os adolescentes, tudo é numa proporção gigante, né, cara? E eu vivi essa proporção, com tudo, entendeu? Então... é um negócio muito louco, assim. Mas eu consegui superar dessa forma, fiquei lá. E às vezes os pais nem sabem, cara, do que está acontecendo. Porque eles tinham ideia, porque eu ficava fora, mas não tinha dimensão. E não tinha conversa, né? Hoje a gente conversa com os nossos filhos de forma aberta. Não vamos receber todas as informações, né? Porque eles... tem o mundo deles, né? Tem o Eles mundo têm o deles, a perspectiva deles é outra, né? Mas na minha época não tinha conversa, né, cara? Não tem a mãe sentar ou alguém sentar, até porque minha mãe também, várias outras situações, né? Falta de conhecimento, etc. Sim. Lá do sítio também, perdeu meu pai muito cedo, então não tem diálogo, né, cara? E você encontra na rua. Então, o que eu posso dizer e o que eu vou fazer com os meus filhos até onde eu puder? É trazer para perto de mim, né? Não é proibir de fazer as coisas, mas fazer de uma forma com que a gente tenha um pouco de conhecimento, que nem tudo dá para controlar, né? Infelizmente, mas que a gente tenha essa percepção com os nossos filhos, de que forma que eles estão crescendo, de que jeito que a gente está educando, qual que é o esforço que a gente está fazendo, né? Porque às vezes a gente, poxa, não dá atenção devida e a gente muitas vezes tem que se colocar no nível deles, para tentar entender o mundo da forma com que eles entendiam. Era mais fácil eu me conectar com quem? Com um amigo meu que perdeu o pai também. E se o cara usava droga, legal, vamos usar junto, porque daí é bom.
Então foi isso, assim, que eu acho que foi a rua, foi o gatilho para eu... Você comentando isso, cara, assim, a gente tá falando de empreender, tá falando de superação. Você vê como os ambientes, né, eles moldam as Sim. pessoas, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu lembro até hoje sempre foi e por que que eu fui para psicologia comportamental, né? Como quando eu estava ainda dentro do exército, eu me formei em psicologia, mas a que eu mais me apaixonei, cara, foi a psicologia comportamental e a gente usa na psicologia o triângulo, né, para fazer a imagem do indivíduo, né? Do indivíduo, tal, quando a gente queria falar sobre o indivíduo, e falava sobre o indivíduo, que o indivíduo é produto do meio. E você trazendo a tua história, você vê como o meio, de fato, molda e limita a nossa mente, né, cara? Limita o nosso conhecimento, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nos parece bom. Só que é o mundo que a gente está. É bom dentro daquele mundo. Sim, entendeu? sim. Você descobre que aquilo não é bom quando você sai daquele mundo e vai para um outro mundo que você percebe que não é só aquela maneira de viver. Sim. E quando a gente está falando de empreender, eu creio que é justamente isso que acontece. Se você viver em um mundo onde você só entende que ser CLT, ser empregado é bom, não tem certo e não tem errado. Só que naquele teu mundo vai ser o melhor que você tem, é aquilo que você alcança, aquilo que você tem acesso. Quando você descobre que tem outros mundos que você pode viver, que tem outros acessos, você começa a se desafiar. Talvez essa questão da coragem do empreendedor seja justamente aí, em se dar a oportunidade de conhecer outros mundos, para que ele perceba que tenha coisas tão boas quanto aquelas que ele vive, que depende única e exclusivamente somente do ambiente que ele está. Sim, sim. Né? E aí você falou também, depois você vai dar uma palhinha pra gente aí desse tal de axé aí, music aí, que diz Pô, que dança cara, a produção não. aqui, ó. Diz que era... Como é que é aquela... Isso é da época do Lucas ali, do Lucas Forte ali. Ele andava muito na lambateria, sabe? Ali no Largo da Ordem, né? Cara, tinha confraria, tinha... É, Cara, tinha tudo. o Carambola, malagueta. Lucas dançava Cara, muito a lambada saca, aí. É... Cara, a galera das antigas aí no Ele Java. diz que tem menos de 30. É gata essa identidade dele aí. Com certeza, rodou de pneu murcho aí. Mas o Bruno vai dar uma palhinha pra nós aqui depois. Depois a gente vai botar uma música aí na produção. Ai. E aí, cara, você vê como o ambiente, né, velho? Total. Ele transforma a gente, né? Total. Na época da academia, eu comecei a andar com um professor de Vale Tudo, né? E ele fazia segurança para polícia em casa noturna também. E o que eu virei? Eu virei segurança de casa noturna, pitbull, né, cara? Cabeça raspada. Queria brigar com todo trapézio mundo. em cima e porrada, né, cara? Arma na cinta. E porque é isso aí, cara. Você tá vendo um cara que tem 10, 15, 20 anos mais velho que você. Principalmente quando você é novo, essa diferença de idade, ela é muito desproporcional para o teu entendimento. Você valida muito. Depois que você vai amadurecendo, você vê que nem tudo aquilo que a gente vê né? Sim. De fato, né? É como eu me colocava, por exemplo, quando eu pensava, nossa, um diretor do Grupo Barigui, por exemplo, pô, legal, mas eu me sentia um arrozinho, né, cara, perto de um gigante, né? Sim. Hoje, na minha cabeça, cara, cada um com a sua... Cada um com a sua história, história, cada um com seu, né? missão, né? Cada um com a sua missão, né? Então, eu vejo que isso realmente acontece. Cara, eu virei um pitbull, porque eu queria estar com os caras, eu achava que aquilo era bonito, achava que aquilo era legal. Então, realmente, o meio, ele sempre influencia muito mesmo. Só que a gente precisa entender, e conforme a gente amadurece, conhece outros meios, a gente vai enxergando que aquilo ali, né, não é legal, que aquilo ali não é bom, né? E só que normalmente demora e é pela via mais difícil, não é no amor, é na dor, né, cara? Você aprende na dor. É uma hora que você apanha, o cara te quebra inteiro, como já aconteceu comigo, né? Porra, 4 caras lá e de repente vão pra porrada e os caras quase me matar. E aí você fala, porra, bicho, não é bem assim, é né? bem assim, né, cara? Cada um com a... Então, eu fui no A exagero, gente só né? entende Mas que brigar não é legal depois que apanha, né? porra, cara. E quem apanha nunca esquece, né, cara? Nunca, Aquele cara que você jamais. deu um tapa na cara no terminal, lá um dia ele vai te encontrar e
Então, tô aumentando assim, né, a proporção dos fatos, Sim. mas é uma verdade, né, cara? Então, realmente, a gente só saindo e evoluindo e conhecendo coisas novas e pessoas novas que realmente aumenta essa nossa percepção de valor. Eu estava conversando até com um colaborador nosso semana passada e falei para ele, cara, é o seguinte, eu não estou bem longe de ser o dono da verdade, não sei de nada, tanto que eu estou lendo bastante, né, cara? Já estou no meu 8º livro esse ano, que para mim é Sim. uma vitória, nunca li tanto assim. E eu falei, não queira ser malandro otário, porque não tem como você cortar o caminho, cara. Se quiser me enganar, pô, não vai dar boa, né? E a vida é isso aí, né, cara? Então, quando você realmente aprende que se você for pai, você é pai. Se você for profissional, você é profissional. Se você for fazer as coisas, tem que fazer do jeito direito. Porque, cara, você não está aqui para enganar ninguém, você não está aqui para. Se não der para fazer, não faça. Não prometa, não se comprometa, né? Então, demorou para eu aprender isso. Apesar de eu sempre ser meio comprometido, acho que lembro desde a minha adolescência, assim, se eu falava, eu ia cumprir, mesmo Mesmo que que for desse. errado, né? Mesmo é coisa Cara, mesmo errada, que né? desse coisa errada, eu ia cumprir, né? Mas esse é um caminho que a gente tem que prestar atenção, assim, né? Para evoluir, né? Falando dessa questão assim de ambiente, daí você sai. Quando que você começou como vendedor? Cara, comecei assim, acabei fechando essa Como academia profissão, daí, como profissão. Falei assim, com cara, eu profissão. vou levar a sério Vou esse levar a negócio de sério. vendedor. Eu fechei a academia, cara, e nessa época eu já estava sozinho, né, morando sozinho, e minha mãe estava morando nos Estados Unidos. Ela foi para lá para tentar a vida dela, então realmente eu não tinha onde me agarrar. E eu tive que fechar a academia, né, porra louca, né, cara, né, não administrava nada. E aí eu peguei e falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho exatamente uma profissão, porra, já fiz bico de segurança, já fiz bico de garçom, já fiz bico de pedreiro, mas eu não tenho uma profissão, né? E acabou entrando na minha vida, assim, foi muito louca a história, porque eu estava tirei meu passaporte e ia correr atrás do visto. Aí eu conheci, nessa época, a minha esposa, né? Estamos juntos até hoje. E um conhecido meu do bairro falou, Bruno, enquanto você está fazendo o teu processo, você não quer vender uns carros aqui na loja de um amigo meu? Eu falei, cara, eu vou, né? Estou precisando de dinheiro, estou ferrado, né, cara? Não tenho como me virar. Eu tinha sobrado, eu vendi todos os negócios da academia. Na época me sobrou, tipo assim, uns 6 mil, vamos supor. Eu já não falava com meu padrasto. Ele me pediu 3 emprestados, eu emprestei. Até hoje sem ver a grana. Pô, foi muito juvenil, né, cara? Pô, o cara me abandonou e me emprestar 3 pau pro cara. Mas emprestei, perdi, então tinha isso aí, né, cara? Eu vou me virar com isso aí, vou para os Estados Unidos, né, cara? Vou para América, né? E vou fazer acontecer lá, né? E esse cara me chamou, daí eu fui, porra, comecei a vender ali, isso foi em 2003. Puxa só o microfone. Desculpa. Pode puxar ele pra trás aqui. Puxa ele aqui, ó, pra perto. Para perto, aqui. Aí, vai lá. Aí eu comecei, daí esse meu amigo me chamou, cara, eu comecei a vender uns carros lá na vila, lá daquele jeito, né, cara? Atendia de qualquer jeito e na disposição, né? Porque daí eu falei, porra, cara, se eu vender e tal. E aí vendia ali prêmio, Oge, tipo 2.0 branco Nossa, com que teto. ano era isso? Cara, 2003. 2003. Ah, 2003. 2003. Começamos meio perto ali também. É. Comecei em 2004, você começou. Eu comecei em 2003, foi fora da Barigui. Então eu tive essa experiência aí de 6 meses de loja. Peguei uma bagagezinha, porque na loja o pau tora, né, cara? Você faz tudo, né? A gente às vezes está na concessionária e acha que faz, né? Mas enfim, daí eu peguei e comecei ali com ele e fiquei 6 meses, porque daí eu pedi para ele emprestado um carro para ir para a praia. Ele me emprestou, mas não avisou o dono. Quando eu voltei, fui mandado embora. Fácil, hein? Pô, Emprestou o cara- carro que não cara- era dele. falei pro Emprestava cara, o carro pô, que você quiser. O cara falou. O carro que você quiser pode pegar aí, Não, Bruno. pô, Não é meu mesmo? Peguei um Gol, cara. Peguei um Gol, um colchão de casal. Coloquei eu e minha esposa, que era namorado, fomos pra praia. Só baixamos o banco, acordamos os dois deitados lá no assoalho. Lá. Cara, porra, voltei. E o dono da loja, o Robson, cara, até um abraço aí pro Robson, ele me assistir, que ele me acompanha aí, né? Voltei, o Robson me mandou embora. Pô, cara, você pegou meu carro, falei, pô, o Chiquinho deixou. Que Chiquinho o quê, cara? Pé da bunda. Sempre tem um Chiquinho no meio, né? cara? Porra, Pô, cara, sempre cara, tem um Chiquinho cara no me meio. cara. deixou, falei, porra, cara, daí beleza. Daí eu fiquei ali e falei, pô, agora ferrou, né, cara? Agora ferrou. E aí eu peguei e fui pra. Falei, bom,
conversei na época com a minha namorada, né, que é a Carla e tal, e falei, e aí? Tô querendo ir embora, como é que nós vamos fazer? Ela tinha 16 para 17 anos. E ela falou, por que você não tenta fazer faculdade? Eu falei, pô, faculdade? Coisa de cara louco isso aí, né, cara? Vou voltar a estudar agora, sou maloqueiro na minha cabeça, né, cara, naquela época, né? E eu morava na Vila Auer ali e eles tinham uma universidade chamada ESIC ali. Tem ainda a Universidade ESIC, que era marketing, administração com ênfase em marketing, né? E daí ela falou, vamos lá, faz a tua matrícula. Cara, eu fiz a matrícula, não paguei o negócio, porque não tinha dinheiro para pagar, e fui para a aula. Né? Olha que história interessante. E aí eu tô ali na sala, pô, regata, né, cara? Já tinha tatuagem, primeira tatuagem fiz com 13 anos, né, cara? Foi pro baile, fui não pro foi baile. Não, fui à noite pro baile. Cheguei lá, sentou, daí primeira a professora pediu para se apresentar, daí pediu por chamada, né? Primeiro, André. Aí não sei se você lembra do André Diogo Mafra. Lembro. Lembra do André? Lembro do Andrezinho lá da Torres. O Andrezinho. E eu, porra, desempregado, né, cara? Ali ele se apresentou. E ele era, porra, metia uma pressão, né? Terninho e tal, né, cara? Eu de chinelo. Aí ele falou, pô, meu nome é André, eu sou André Diogo Mafra, eu sou gerente do Grupo Barigui, da unidade e tal, todo formal, né, cara? Todo pá, né? Porra, daí a segunda era o B, era eu, né, cara? Daí, Bruno. Aí falou, porra, cara, a hora que Ele falou. Levantou o cara de terno, daqui a pouco levanta o cara. Bruno de regata Cara, e tatuagem. Eu lembro até hoje porque eu tenho essa camisa, cara, dessa época, cara. Acho que tá escrito assim 2002 nela, assim, ó. Tem um negócio da mama, que era aquelas rodelas, assim, sabe? Cortada a manga, cortei com a tesoura. Aí eu levantei e falei, porra, brother, temos um cara aqui que o cara é o cara. O cara é gerente, né, cara, de tal. E pai falou, né? Eu falei, cara, o mínimo que você pode fazer é me contratar, né, irmão? Você com essa bagagem toda, essa mala. Você mandou pra ele, você falou, me contrata. Fiquei de pé e falei, cara, é o mínimo. Como é que foi? Como é que foi que você falou? Vai lá. Não, eu peguei, levantei e falei, ó, boa noite a todos, né? Meu nome é Bruno, eu sou da Vila aqui, comando a Vila. Vila Auer, tamo junto. Tô desempregado, né? Mas já que tem um bam aqui na sala, o mínimo que ele pode fazer para honrar é me contratar, né? E a galera partiu o bico, né, cara? E o bicho ficou vermelho, cara, roxou, né? Falei, puta merda, né, cara? Se foda esse baixinho aí, né, cara? Se um pouquinho mais alto, eu dou um pau nele. Se ele achar ruim, né, cara? E aí, cara, fomos no lanche na hora do intervalo, né, cara, ele sentadinho lá, cheguei e falei, ó, cara, desculpa a brincadeira aí, né, cara, é que você deixou a bola quicando, eu dei de peito, né, meu irmão? Mandei pra ele, cara, daí ele, porra, Bruno, lembra? Daí ele falou, né, falou Bruno, né, falou, pô, não sei o que, você falou isso na frente de todo mundo, quero ver, então agora depende de você, esteja lá 8 horas da manhã, na segunda-feira. O endereço é tal, o lugar é tal. Eu falei, pô, é sério, cara? Ele falou, é sério. Eu falei, então, combinado, tamo junto. E saí fora. Eu lembro que eu não usava sapato, né, cara? Peguei lá o que eu tinha, peguei uma calça surrada que eu tinha lá, que era de... Pegou o melhor que você tinha lá. Peguei o melhor que eu tinha. A camisa era abóbora e era de manga curta aqui de botão, sabe? Não era de manga comprida, era curta. Quando eu Bonita a camisa. Cara, quando eu cheguei... Abóbora. Meu Deus, quando eu cheguei eu pensei, vou chegar lá, vou trocar ideia com o Magrão, né? Cara, vai sentar ali, daí? Vou falar, daí, né? O que você faz? Faz o que você quiser, cara. O que é pra eu fazer, né? Daí que eu faço, né? Tive essa experiência ali de uns 6 meses no carro, e daí fui na Barigui, tinha 30 dias, né, cara? De entrevista, mas não sei o quê. Quando eu entrei, eu vi uns 30 caras na sala, falei, ô louco, cara, o que está acontecendo aqui, né? Nunca tinha participado de uma dinâmica. E ali ficavam, na época, se eu não me engano, estava o Fiore, o Eduardo Matos e mais um, só casca grossíssima, né, cara? E eu ali, fizemos a roda e fomos fazendo o processo de dinâmica e eu fui fazendo do jeito que eu acho que eu tinha que fazer. Só que sempre assim, tem que fazer não sei o quê. Eu falava, cara, daqui que eu faço. Eu não sabia como fazer. Nunca tinha participado de uma dinâmica, mas eu dava o peito já para... Talvez tenha sido isso, a minha má comunicação, a minha roupa feia comparada com a de todo mundo, que eu dei uma olhada em volta, falei, putz, reprovei, cara. Olha o jeito dos caras, tudo de terno, tudo bacana. Eu olhei assim e falei, porra... Tá ligado aquele externo que tinha da Renner, que você passava no volante, ele era azul, ficava roxo, né? A perna ficava roxa, né, cara? De dirigindo. Se sei. Lembra, né?
Então, era isso aí. Eu tinha um terno, cara, que meu primeiro terno, se eu passasse do lado da churrasqueira, ele encolhia. De tão sintético que era, cara. Meu Deus do céu, cara. Sabe aquele terno que no inverno ele fica gelado e no verão você fica derretendo dentro, cara? É bem isso aí, cara. Mas não molha também, né? Porque não E aí, passa nem vento. e foi isso. Daí eu peguei e passei na entrevista, deu certo. Depois de 30 dias, né, daí eles me treinaram lá, aprendi matemática financeira na HP, as coisas de treinamento que você sabe muito bem, né? Deu treinamento anos lá, né? E passei, cara. Daí passei e falei, pô, legal. Daí com o processo. Era o que eu precisava para minha vida. Porque na minha cabeça eu tinha disposição para fazer o que fosse para fazer. Eu tinha pegada, porque para mim nunca teve hora para entrar, hora para sair. Cara, nunca liguei para isso, nunca. E não ligo até hoje. Eu vou no meu negócio domingo trabalhar e tá tudo bem. E aí, porra, o primeiro mês eu já fui legal, assim, né? O André daí me contratou, me chamou, falou agora. E não podia chegar atrasado, não podia ter barba. Né? Se você chegasse 8:01, já tomava um murro no pé do ouvido, né, cara? Então, eu falei, pô, era o que eu estava precisando para minha vida, disciplina, e vou viver num meio diferente. E eu absorvi isso para mim. No primeiro mês, se eu não me engano, eu já vendi acho que uns 13 carros, assim, e pegando o processo, que o processo era difícil, né? Era às vezes mais difícil nessa época fazer um processo Sim. do que vender. Que vendeu o carro. E eu lembro que eu vendi 2 carros e cheguei pro meu gerente, assim, ele na mesa ali, né? Ele ficava baixinho assim. Falei, André, cara, vendi 2 carros pro cara, velho. Vendi um Palio 2.500 anos e vendi uma Scenic. Daí ele olhou para mim, tá, e daí? Você foi contratado para quê? Falei, não, para vender, mas é que eu tava feliz, né, cara? Ele falou, tá, deixa eu trabalhar, cara, vai fazer o teu que eu faço o meu. Falei, nossa senhora. Nunca mais comento nada com esse cara aí, bicho. Porra, cara baixinho, bravo, cara. Faz o teu que eu faço. Cara, faz o teu. Ele devia estar ocupado, né, cara? Eu ansioso que sou, né? Não pedi licença, nada. Cheguei atravessando já, né? Cara, vendi 2. E foi isso. Daí deu certo ali, entrei na Barigui, comecei vendendo no primeiro mês, fui bem. Nunca tinha pego tanta grana na minha vida. Porque, cara, ali eu olhei e falei, nossa, cara, meu Deus. Eu acho que na época talvez 10 mil. A gente ganhava bastante por fora e tal, né? Ficava na filinha para receber lá, né? E aí recebi aquele chumaço de dinheiro, coloquei no bolso, cara. Fui para casa assim, joguei para cima, falei, enriquei, cara. Meu Deus, agora ninguém vai me frear. Depois até fiz uma besteira com essa grana aí, depois eu te falo aí. E foi interessante. E daí mais uma dificuldade que aconteceu nessa época. Primeiro mês trabalhando, não tinha um colchão lá que eu dormia, uma televisão, um guarda-roupa e tal. E eu quis fazer uma surpresa para minha namorada, minha esposa hoje. E aí eu tive uma ideia genial, né, de pegar e colocar várias velhinhas dentro de um prato, né, e fui colocando. Comprei uns 50 sonho de valsa que tinha para vender e fui colocando, que ser romântico, né, romântico, cara? Porra. Só o sonho de valsa espalhadinho lá e, pô, levei até o quarto, coloquei lá tal. E ela estava trazendo uma pizza, tocou o interfone, e eu fui lá e falei, espera aí que eu tô indo aí na frente, tá? A gente conversa um pouquinho, queria enrolar um pouquinho ela lá na frente, e fui lá conversar com ela. Daqui a pouco eu olho para trás, pô, uma fumaça, né, pegando fogo. Falei, uma fumaça, não sabia que era pegando fogo. Fumaçona, e começo a ver os vizinhos gritando, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Cara, incendiei a casa, velho. Você tá brincando. Te juro por Deus, cara, incendiei a casa. Colchão novo. O colchão não era novo, mas tinha coberta, cortina, e nessa época era muito comum o piso ser de carpê. Não sei se você lembra, carpê, né? E o pouco que tinha naquela casa, e eu estava morando com mais, acho que 2 ou 3 caras na casa, alguma coisa assim, cada um num quarto ali. Cara, me incendiei a casa. Pegou fogo em tudo. Eu já não tinha nada, estava devendo, né, cara, nessa época aí, por causa da academia e tal, e coisa arada. E tanto que o André falou, você tem 3 meses para limpar teu nome, senão você tá fora. Tinha mais isso ainda, né, que tinha que resolver. Cara, pegou fogo, teve que vir o corpo de bombeiro apagar. Porra, cara, eu falei, putz, sentei no meio fio, assim, o que sobrou? A roupa que eu tava e a carteira. Mais nada. Perdi tudo que eu não tinha.
E aí sentei no meio-fio, falei, cara, que bosta que eu fui fazer, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, tal. Fui trabalhar, 8 horas da manhã estava lá, né? Tava fedendo, né, cara? Mas tava, porque tive que entrar com os baldes até chegar o bombeiro para ajudar a apagar, os vizinhos também, jogando pela janela. Foi mais uma coisa difícil, assim, para lidar. E eu lembro que eu cheguei, daí meu gerente me olhou de cima e embaixo e falou, você trabalhou de porteiro na zona hoje? Porque sem saber, né, eu cara? tava Às vezes tudo, o cara faz a brincadeira, mas não... Eu tava tudo amassado, amarrotado, né? Com a roupa que eu tava ali, sobrou a roupa, carteira. Falei, daí eu peguei e falei, não, cara, pegou fogo na minha casa, perdi tudo e tamo aí, vamos vender. Eu vou fazer o quê? Senão não tenho dinheiro. E aí o pessoal fez uma vaquinha, a Josinete, que incentivou, lembra dela, né? Da Josi. Conheço, falo com ela aí, eventualmente a gente conversa. E ela me ajudou, fez uma vaquinha com as meninas do acessório, daí uma comprou um colchão para mim, a outra comprou não sei o quê, daí um pouquinho de dinheiro que eu tinha pego também consegui comprar alguma coisa e superei essa objeção aí. E eu acredito, cara, assim, que dentro de mim, quando eu passei da experiência, ali eu pensei, falei, cara, eu vou ser foda. Eu vou ser foda, vou ser foda. E se eu não me engano, nesse ano, acho que eu fui 8 vezes o profissional de vendas. Já isso em 2004 daí, né? Que eu entrei dia 8/3/2004. Nesse ano eu já fui profissional de vendas umas 8 vezes, porque quando eu recebi aquele bottom a primeira vez do diretor, e eu pensei, cara, não sou um bosta, porque ninguém me valorizava. Né? Pô, tinha cabelo comprido até nas costas, uma época, passava água oxigenada, maloqueiro. Um dos meus conhecidos, quando eu entrei, olhou para mim e falou, ih, cara, não vai dar um mês, você não vai dar certo. Então pode contar que daqui a pouco você está aqui de novo e vai trabalhar de pedreiro, vai fazer alguma coisa. E para mim, assim, eu acho que cada vez que alguém fala que eu não consigo fazer uma coisa, parece que mexe demais comigo, assim, sabe? Tipo, e isso foi um motivador. Ali eu já pensei, falei, eu vou ser bom. Aí já consegui comprar uma roupinha melhor e tal. E eu já me preparava para o profissional de vendas, né? Porque eu escrevia tudo que eu ia falar. A roupa que eu usar já ficava 2 dias antes separada. O sapato engraxado, a roupa que eu ia usar, a linguagem, mesmo naquela época, eu ainda com 23 anos, 22 para 23, eu tentava entender como que o gerente falava, como que o diretor falava e o que o diretor queria escutar, né? Então, você lembra do profissional de vendas, pô, era o evento só dos galos, né, cara? Só CEO, né? Só os caras que entregavam, Só né? os caras que entregavam. Então, você entrava ali já eu falava, cara, a empresa inteira vai me conhecer. E quando eu recebi o boto no diretor, que você tinha que se apresentar e falar o que você fez, eu falava aquilo ali, assim, é como se eu estivesse validando aquilo com meu pai ou com a minha mãe. Eram eles que eu gostaria que tivesse ali dizendo, porra, filho, você venceu, cara. Pô, você consegue, você... E como não tinha, eu encontrei isso dentro dessa empresa. Porque quando as pessoas entendem que elas são cobradas, mas a cobrança é para o bem, a cobrança é para você crescer, tudo muda. É o que eu digo para o meu time. A partir do momento que eu olhar para você e eu não falar mais nada quando você fizer uma besteira, cara, é porque não dá mais para a gente estar junto. Enquanto eu estiver te cobrando, você pode chorar, pode falar o que você quiser para mim, mas saiba que eu estou valorizando o teu trabalho. E eu acredito em você, mas eu preciso que você melhore este comportamento, né? E aí foi isso, daí peguei na Barigui, fui indo, aí acho que no segundo ano fui o melhor da rede, né? Dos 12 meses, acho que eu recebi 11 bottoms, se não me falha a memória, do melhor vendedor da loja, mas daí da rede. A única pena foi que nesse ano eu ganhei um troféu de acrílico, e depois ganhava carro, né, cara? Pô, tá tudo bem, tem o troféu eu tenho lá, né? Ai. Mas você vê, né, como é importante essa questão na vida das pessoas, a questão do ambiente, que é da disciplina, a questão da meritocracia e a importância do processo. Né? Processo, disciplina e meritocracia não faz mal para ninguém, cara. Se tem gente que fala assim, pô, mas como né, tem origem militar também, eu fiquei um bom tempo no exército, os caras falam, lá vem quando eu comecei a trabalhar nas empresas, os caras, lá vem o cara militar,
tudo é disciplina, tudo é processo. Cara, mas você vai lá dentro, você não vê os caras putos porque tem disciplina e tem processo. Você vê as pessoas que vencem, cara, são pessoas que têm processo e disciplina. Sim. Você não vê as pessoas vencendo, cara, sem processo e sem disciplina. Talvez por isso tão poucos, né, consigam, né, cara, Sim. grandes resultados, né? Porque as pessoas não suportam, né, Não. o processo e a disciplina. Elas querem fazer do jeito delas, na zona de conforto delas, da maneira que elas querem e ter o melhor resultado do mundo, diferente do, cara, como isso, essa conta não fecha, Não. né? Essa conta não fecha. E eu tiro o chapéu, cara, já falei várias vezes e eu digo, cara, isso sempre do Ângelo, né, como diretor. Uhum. Sempre foi um cara que cobrou muito, né? Sim. E das pessoas que trabalham com ele e trabalhavam com ele. Mas esse processo de reconhecimento, de muita cobrança, mas de muito reconhecimento, cara, fez florescer grandes profissionais. Até porque uma coisa que ele nunca acreditou, e eu trabalhei, acho que do tempo que eu trabalhei lá no grupo 7, foi muito do lado dele, né, durante muito tempo. Ele dizia assim: Davidson, tem uma coisa só, cara. Ou o cara é bom, ou o cara é ruim. Não tem meio termo. E eu não gosto de gente em cima do muro. Ou o cara é, ou o cara não é. Tem espaço para os ruins? Sempre vai ter. O mercado vai absorver. Cara, mas eu quero os melhores. Sim. E eu não quero o cara bunda mole do meu lado. Eu quero os melhores. E isso, cara, esse processo e disciplina fez muita gente crescer, cara. Fez muita gente que não sabia que era capaz de desafiar, essa questão de desafiar as pessoas. Ele era muito, né, de desafiar as pessoas. Fez muita gente descobrir o que não sabia que era capaz de fazer, né, cara? Então tem aí você, tem outros, tem outros profissionais que conseguiram se destacar porque aceitaram esse desafio, né, de mostrar de ir no seu limite, né? E o filho da mãe, cara, ele chegava pra mim às vezes, falava, sabe o quê? Pô, me espremi. Aí eu ia lá e pá, entregava, ia lá e entregava. Aí ele: eu ainda não achei o teu limite, mas eu vou achar. E aí, um dia ele achou, né, cara? Mas assim. O meu ele achou uma vez também, não foi legal. Não foi legal, ele achou. Mas ele ia, cara, até ele achar, até o cara descobrir o próprio limite, sabe? Então ele falou: cara, uma hora eu vou achar. Então ele ia até o cara. Aí ele falou: a arte é de se apertar o. Ele dizia, né? Apertar o saco do cara sem deixar o olho pular, né, cara? Se que o olho for pular da cara, você diminui, que é pro cara não espanar, né? Mas isso fez, né, não só de nós, mas de vários outros grandes profissionais, né, cara? E ainda me ensinou, de fato, a buscar uma vida como homem, também como profissional, como me ajudou muito em tudo isso, porque eu não tinha referência nenhuma, né? Qual que era a minha referência? Nada, minha referência era a rua, cara. Uhum. Então, assim, era facinho para eu levar um 38 para dentro da loja lá e guardar na gaveta. Sim. Né? Então, eu tinha que acordar cedo. E, modéstia à parte, eu não me atrasava. Eu era o último a sair. Eu lembro muito claramente que eu comecei na Avenida das Torres lá. Depois eles mudaram ali de onde era Ducato, compraram aquele ponto de cima, lugar, não sei, e a gente passou seminovos lá em cima. E, pô, vendendo 80, 100 carros, aquela loucura. E uma estrutura péssima. Era uma disputa, né? Cara, a tua loja é contra a minha, né? Lá, né? A do parque e a Torres, né? Pra ver quem vendia mais, né? O banheiro do cliente era atrás da recepção, né? Uhum. E daí você entrava ali, o cliente falava: meu pai, como é que o cliente vai? Já todo mundo rachava o bico. E era uma galera muito pra cima, muito. E o que eu me lembro que vem de encontro com o que você falou de pagar o preço. Eu já estava namorando, e namorada nova, e tinha que, pô, ia pra praia, ia fazer tudo. E eu sempre fui assim, falei: ó, vai, né? Na minha cabeça, assim, nunca. Claro, sempre fui, né? A gente tem ciúme, principalmente quando é novo, mas muito. E eu me lembro porque daí fazia fila para ir para a praia na Vila das Torres. E eu estava lá no domingo. Não me lembro de ter folgado no primeiro ano mais de 5 dias. Uhum. Não me lembro de ter folgado em 2 anos mais de 30, mais de 15. Nunca passava de 15. Até porque uma vez, né, até mandar um abraço pro Leal, eu estava de férias, ele me ligou: Bruno do céu,
Piazão apertou aqui, preciso de você. Falei, homem, mas faz uma semana que eu saí dele. Não, só falei, aproveita. Eu falei, tá bom, amanhã tô aí. Saí da praia e fui trabalhar, cara. Se exploda, bati a meta ainda. Entendeu? E falei, cara, deixa pra mim, descansa que você tá. Falar pro gerente, vai descansar e deixa pra mim aqui que eu vou tocar com a piazada. E uma disputa ali. E eu me lembro várias vezes, né? Parava o trânsito ali, prancha em cima, galera indo pra praia, né? E eu falei, pô, beleza, mas eu vou fazer minha vida. Eu tenho um tempo para eu fazer minha vida. Já tinha comprado meu carrinho, já estava ali, já morava numa casinha, já pagava um aluguelzinho melhor, já ganhava meu dinheiro, já tinha minhas coisas, já comecei a criar minhas coisas, já guardava um dinheirinho, sempre que possível guardava um dinheirinho, mesmo sem saber o que ia dar no futuro. E eu paguei o preço, cara, paguei o preço, porque era feirão, né? Aí depois que eu passei de vendedor para coordenador, então teve época, feirão do Big, de mercado, que a gente trabalhou vários, né? Quinta levava 300 carros, 300 plaquinhas, quase 300 abastecimento de 2 litros, 3 litros, que você ia ali quase, né? Levava a equipe toda, vendia 100 e poucos carros, trazia tudo na domingo mesmo, para segunda de manhã estar lá para trabalhar. Então, isso é uma coisa que marcou sempre para mim, assim, eu trabalhava mais mesmo que os outros, eu talvez não tivesse a mesma habilidade do que muitos vendedores melhores do que eu. Mas o esforço compensava. Só que eu tinha muito esforço, cara. Não tinha tempo ruim para nada. Então, isso realmente eu acredito que é uma coisa que fez bastante diferença para mim nessa trajetória aí do grupo, né? Onde eu consegui passar supervisor, coordenador, gerente, até cuidar de 5 concessionárias. Era de seminovos, né? Mas eu fui em projeto de ampliação. A Barigui me transferiu. Foi um processo complicado também. Sim, já falamos dessa aí. Foi um processo complicado porque eu ganhava muito bem como vendedor, passei para coordenador, caiu menos da metade. Mas eu queria o desafio, né? Eu virei não um coronel, mas já subi de patente. E eu queria ser visto dessa maneira. O improvável da vila já era gerente, daí né, já mudou. Daí quando eu ia na minha vila, daí eu já tinha meu carro, eu já tinha minha casa. Minha casa já morava numa casinha melhor. Né? Aliás, o primeiro apartamento eu comprei com 2 anos e pouco de venda. Né? Então era novo ainda. Fui lá, claro, parcelei. Né? Na época era uns 50 mil, se eu não me engano, o apartamento. Fiz lá um acordo com a Barigui para desconto em folha, dei mais o carro que eu tinha, já fui ali buscando o meu caminho. Né? Então acho que isso sempre foi uma coisa que fez muita diferença. Depois a Barigui me transferiu para Maringá, em 2008, março de 2008, para um projeto de... Inclusive eu tinha comprado um imóvel e ficou uns 6 meses. Vai, não vai, porque era um consórcio também. E daí não vai mais. De repente eu falei, pinta aí o imóvel que eu vou me mudar na segunda-feira. Na segunda-feira, na época o Osni me chamou, falou, vamos almoçar com o Zagonel. Daí eu falei, vamos. Chegou na churrascaria, ele falou, amanhã você vai para Maringá. Eu falei, não, amanhã não. Como assim? Amanhã eu vou mudar para o meu apartamento. Vou mudar para o apartamento. Falou, não, você não vai mudar. Você vai para brincando comigo, né? E eu falei, pô, não é possível, cara. 6 meses, cara, tô com a mulher aqui, namorada e tal, né? Vou para Maringá, né? Mas eu queria um espaço de gerente regional. Sim. Curitiba não dava. Blumenau tava o Vanderlei, Vanderlei, né? Sim, sim. O Vanderlei tava em Santa Catarina, Evaldinho. Evaldo tava em Blumenau, falei, pô, é o norte. Vou cair para dentro, não vou trabalhar no domingo, vou pescar nos pesqueiros e o pau vai quebrar, né? Pô, que bosta que foi o começo, cara. Você pensa, vou morar num hotel, é legal morar num hotel. Mas depois de 30, 45 dias, você sai na varanda, não conhece ninguém na cidade, fala, porra, bicho, e agora, meus amigos, cara, todo mundo, como é que faz, né? Então foi um momento de desafio, até porque eu tive que evoluir sozinho lá também, né? E aí você ficou ali no grupo até que ano? Fiquei até dia 5 de janeiro de 2012. Dali para frente, daí você resolveu ir pro teu negócio? Antes eu já empreendi, trabalhando no Grupo Barigui. Eu já tinha já tinha vontade de sair. No ano de 2010 foi um ano que mudou um pouco a minha... Eu casei, minha esposa se mudou para Maringá, nos casamos e em 2009 para 2010 eu viajei para os Estados Unidos a primeira vez. E quando eu botei o pé lá, eu falei, o quê, cara, existe isso aqui, velho? Cara, existem esses carros, existe, tipo assim, não tem moto, ninguém buzina, não dá pau, não... Pô, tô perto de tudo isso aqui.
Ali foi uma mudança de chave grande para mim, sabe? Porque eu pensei, cara do céu, o mundo é muito grande, eu vivo só num negocinho, cara. Meu Deus. E fiquei assim, minha esposa também queria conhecer a Disney, né? Fizemos uma viagem maravilhosa lá na época. E aí eu perdi aqui a linha de raciocínio. Que você foi para os Estados Unidos, aí você viu que era possível e tal, daí você a questão de Aí empreender. eu queria empreender, só que eu não podia abrir uma loja. Como é que eu ia abrir uma loja e virar concorrente da empresa que eu trabalhava? Apostei todas as minhas fichas para abrir cancha de gramado sintético em Londrina, que era um ponto que eu atendia também. Londrina, né? Atendia a Ford, a Renault de Londrina, a Ford e a Renault de Maringá, mais um CIS que eu abri lá em Maringá, centro de inspeção lá de seminovos, e fiz uma loja no CIS também. Estava cuidando dessas operações aí, depois peguei mais frota e novos também, uma época. E eu falei, cara, tipo assim, na minha cabeça, o salário que eu estava ganhando na época não era ruim, mas era pouco, porque ele ia me limitar para as coisas que eu gostaria de fazer. E eu fui empreender daí, novamente. Então, trabalhando no grupo, eu abri em Londrina, quem conhece Londrina aí sabe que tem o Lago Igapó lá, na região nobre. Alugamos lá uma área de 7 mil metros quadrados e fizemos os maiores campos de gramado sintético do estado do Paraná. Fiz um projeto que nessa época eu estava fazendo faculdade. E deu dinheiro ou não? Uma bosta, cara. Quebrei quase. Não quebrei, mas enverguei. Perdi tudo que eu tinha, praticamente. Por quê? Porque a gente fez um estudo. Baseado nesse estudo que nós fizemos, a gente achou que daria certo no norte, mas nós fizemos o estudo na capital, né, para poder comprar os materiais. Fomos para São Paulo, fizemos estudo de caso, fiquei em algumas empresas poucos dias para entender a dinâmica, e lá deu tudo errado. Mas eu já queria empreender. Para mim, qual que era a minha visão quando eu estava ali na Barigui? Eu pensava assim, cara, levar porrada, beleza, né? Mas daí mais a porrada da montadora, é muita porrada. Nextel tocando, né? Batendo Nextel na testa, quase louco. Um monte de gente para cuidar. E aí eu falei, puxa vida, não tá mais, a conta não está fechando mais, né? Para mim. E abrimos essa empresa aí na época, a gente investiu, tinha um sócio, né? E a gente investiu perto de 800 mil, isso em 2010, no terreno dos outros, com grama. Porque o carro ainda dá uma cagada, você perde o que você investiu no imóvel, pega os carros e sai fora, né? Perdeu lá a fachada, tal, perde 100 mil, 200 mil, não que seja pouco, mas o fumo, falando de hoje, né? O produto é teu, né? O produto é teu. E a grama, o que eu faço? Enrolo e como, né? Igual rocambole, né? Porque vai fazer o quê? Não vende nem por 50% do valor que você pagou. E fizemos uma puta de uma estrutura. Realizamos Copa Allianz lá, a Allianz fazia Copa com a gente, tínhamos 200 alunos em escolinha. Não é que não dava dinheiro, pela demanda do serviço que gerava, o que eu fazia? Eu estava fazendo faculdade, nós construímos tudo lá, construímos um restaurante, construímos vestiário, fizemos um negócio top, um dos mais top do Brasil quase. E, cara, mas eu trabalhava ali, saía dali, ia para Londrina, 1h30 de carro, saía de Maringá, ia para 1h30, trabalhava lá até meia-noite, 1h, entrava no carro e voltava, porque eu queria entender do negócio. Então eu fazia costela, assava 40 quilos de costela, eu que servia. Aí eu via a dinâmica, entrou 45 caras para jogar, beleza, eles vão sair, chegou mais 45, tem que entregar o colete, tem que fazer isso, fui entender daquele negócio, escolinha de futebol, começa a tal hora, como que eu posso agregar? E tiveram várias vezes que eu voltei chorando de lá, porque eu estava de madrugada, 1h30 daí o imóvel que eu tinha em Curitiba eu troquei pelos alambrados, o imóvel que eu tinha comprado em Maringá, que eu usei meu FGTS, que eu financiei, eu vendi para colocar lá, e estava morando de aluguel. Então, assim, fui empreender, né, cara? Empreendi no negócio errado, deveria, talvez hoje, sair da Barigui e abrir a loja. Essa época vendia, era diferente a dinâmica, né, do negócio, e eu acompanhava alguns lojistas que na minha cabeça tinham menos, talvez, conhecimento técnico que eu, na minha visão, né, nessa época, e os caras ganhando muito. Eu falava, bicho, eu tô com... não consigo, né? Tô com uma casa financiada inteira, como é que faz? E abri essa empresa aí. Cara, vou te falar, foi 2010. Sabe quando eu paguei o último fumo dela? Dia 15 do mês passado, o último 5 mil de BO dela eu paguei. Caraca.
Olha quanto tempo o 10 cara levou. anos. Porque BO que eu falo assim, teve ação na justiça de despejo de terreno, o cara não, que eu vendi a empresa, vendi essa empresa depois, vendi 25, eu tinha 50%, vendi 25% para pro irmão do Rafinha, do Bayern de Munique, e os outros 25% para o Edmilson, que foi um ex-atacante do Londrina e jogou muito tempo fora, em Tóquio e tal. Frequentava muito jogador lá, porque era um bairro nobre, então os jogadores do Napoli e outros jogadores frequentavam lá. Então eu acabei vendendo daí para eles e depois disso o dono pediu o imóvel, que o imóvel valorizou, valia 12 milhões e tinha um campo de futebol. E tu não fez o contrato de locação amarrado para explorar. Da Daí, forma necessária a gente não fez, a gente ganhou a exploração, a gente ganhou e o pai, que eram 3 terrenos, o pai em vida doou para cada filho. E 2 filhos, ok, continua alugando. E o outro falou, não, quero vender meu terreno. Aí você corta o campo aí, entrega o que você quiser e entrou na justiça. A gente vendeu assim, com a pessoa sabendo, fizemos contrato, tudo, mas acho que outras pessoas assumiram e, enfim, a gente pagou o fumo agora, a última cara, E daí eu fui morar de aluguel, cara. Fui morar de aluguel nessa época, daí saí da Barigui, né? Não deu mais, saí da Barigui, permaneci. Falei, pô, e agora? Me mudo para Londrina, porque o campo tá lá, eu moro em Maringá. O que eu faço? Falei, poxa, eu não vou me mudar porque eu não aguentava mais nem pegar o carro para ir para lá. E sim. detalhe, fiz faculdade, daí fiz faculdade e minha filha nasceu. Então eu estudava à noite. Quando eu não estava em Londrina, eu estava estudando à noite no Sesumar lá. Nossa, cara, foi um momento assim que... Você vê que as Meu Deus. decisões, né, cara, as escolhas que a gente vai fazendo. Sim. E hoje você vê, hoje você está no segmento de carro. Você vê que a importância de você empreender naquilo que você conhece. Sim. Né? Uma vez o Ivo falou uma coisa assim, cara. Estava comentando com ele sobre um negócio, ele falou assim, quanto você entende desse negócio que você quer fazer? Eu falei, nada. Ele falou, então inventa outra coisa. Então vá fazer outra coisa. Ele falou, cara, se você for... Não que você não possa fazer, cada um faz o que quiser. Sim, e toma sim. a decisão que quiser, cada um tem a sua vida, né, cara? Mas isso eu marquei muito, sabe? Ele falou assim, Sim. cara, se for para você gastar tempo com alguma coisa, gaste tempo com aquilo que vocês conhecem. Pague um preço para aprender. Por isso que eu sou contra as pessoas... Eu tenho uma percepção assim. Se a pessoa tem que começar a trabalhar em algum lugar, sim, mas trabalhe para aprender, não trabalhe para ficar ali a vida inteira. Se você quiser ficar a vida inteira, também está tudo certo. Não tem, né? Não tem nada de errado nisso. Mas, cara, vai ter um tempo você aprender e você ficar bom naquilo. Depois você ficar bom naquilo, se é o que você quer mesmo, cara, tenha o teu. Né? E se não for aquilo ali que você quer e não é para ter o teu, vá para outro, vá aprender outra coisa. Até você aprender algo que você consiga empreender naquilo para você mesmo. Mas pague um preço por um tempo para você aprender. Né? Só que as pessoas, às vezes, elas não entendem, né, que elas estão passando por um processo de aprendizado para depois empreender. E você vê todos os negócios que você tentou montar, que você não investiu um tempo para aprender, deu certo, Bruno? Olha, às vezes mesmo que a gente está tempo para empreender pode dar errado, que dirá aquilo que a gente não domina. Pois é. Porque hoje, se eu pudesse dar um conselho, né, para alguém, eu já tive 5 lojas de carro, né? Chegamos a vender ali 150 carros no mês, 167 carros no mês. Então ficamos aí entre o top 3, né, quase o ano inteiro, falando de loja que mais realizou financiamentos no estado inteiro. É um número, né? É um número. Eu me sinto prestigiado, por mais que tenha dado errado em partes, né? Então realmente é difícil. O que eu diria hoje, você quer abrir uma cafeteria? Pô, perfeito, você está com desejo? Você não manja de cafeteria? Não. Chega no dono da cafeteria, descobre quem é um dono, fala com um monte de gente antes de você abrir. Chega, daí você descobriu, o cara fala assim, Davis, o senhor é o dono da cafeteria? Assim, meu nome é tal, eu estou querendo abrir uma cafeteria em tal lugar. O senhor permite que eu venha trabalhar para você durante 15 dias de graça? Eu chego na hora de abrir e saio na hora de fechar. Não precisa me pagar nada. Ah, por que você quer isso? Eu quero ter certeza se é esse o negócio que eu quero fazer. Porque é fácil eu querer abrir uma cafeteria quando o café está pronto. E ele tem um coraçãozinho lá, porque eles fizeram aquele risquinho no meio. Olha que legal. Aí eu como um croissant, está quentinho, maravilhoso. Só que tem que moer o café, tem que comprar. A costela, eu tinha que comprar ela de manhã.
A costela perde 20% dela quando você assa. A costela você tem que passar, depois de você assar ela num tambor, você tem que colocar na churrasqueira com carvão, depois pegar um negócio e passar um óleo em cima dela para ela ficar brilhosa. Então ninguém sabe qual que é o processo da costela. Você só come a costela. A mesma coisa o café. Então esse é uma dica que eu dou quando você tiver com... E você falou ali, passou um filme na minha cabeça, porque eu tomei alguns fumos aí, né? E hoje de manhã eu estava olhando um imóvel e meu olho brilhando, né? Eu pensando, meu Deus do céu, né? Será que eu vou fazer essa cagada de novo? Pensando, né? Mas só para... Então esse é um conselho que eu digo, se você quiser mesmo... Talvez seja legal eu falar, poxa, o Davidson, nossa, dá muitos treinamentos, isso... Você já foi viajar com o Davidson para ver como que é ficar no hotel? Já deixou a família dele? Não, então calma. Faça, quer fazer, não está se aguentando? Faz isso. Trabalhe de graça. Você está trabalhando numa empresa, pegou suas férias, fica 15 dias trabalhando naquele lugar. Talvez você não queira mais fazer café, você não aguente mais o cheiro do café. Porque você fala, meu Deus, que cheiro de café é esse? Nossa, eu não consigo. Nossa, o café vendido deu R$ 5. Quanto café eu tenho que vender? Nossa, quantos corações eu tenho que vender? Quem que comprou? Tudo que você mexe com alimentação, a gente tinha lá, tem que comprar no dia, cara. Tudo porcionado, entendeu? Vai comprar um peixe, a tilápia, será que é boa? Será que é muitos fatores, né? Então não quero dizer para ninguém empreender, empreenda. Perfeito. Mas se você fizer isso, pode ter certeza que você vai ter Já é alguma coisa para dar certo. É alguma coisa que você fala, opa, peraí, mas abre 7 da manhã, fecha 9 da noite? E daí, quem que vai... Ah, vou colocar um funcionário. Que funcionário, cara? Vai trabalhar para você ver como é que é abrir e fechar. E às vezes o cara fala assim, não, põe funcionário. Daí o funcionário vai e pede demissão, falta, né? Às vezes o cara tem 2 lá na cafeteria. Sim. Aí os 2 pegam e fazem um complô e falam assim, não, nós não vamos mais. Aí no outro dia tem que ir você para tocar. Como é que faz? A gente vive isso com muita frequência, Davis. Aí você fala, aí o cara fala, puta, mas e agora? Eu tinha um outro compromisso, vou ter que cancelar, vou ter que ir lá para a cafeteria, vou ter que contratar, vou ter que treinar de novo 2 pessoas, o cara ficar bom, atendimento, acompanhar. Vai um processo de 45 dias, minha vida para em função daquilo ali. Então, e às vezes as pessoas só pensam no projeto, né? Não só pensa no projeto. E é isso aí. E mesmo assim pode dar errado, porque eu praticamente fiz isso quando eu abri a cancha. Achei maravilhoso. Só que aí, quais alguns fatores? Por exemplo, no norte do Paraná, finais de semana, as pessoas alugam aquelas casas com piscina e se reúnem lá, não joga futebol. Então, sábado e domingo, o cara, principalmente domingo, o cara se reúne em família. É diferente a dinâmica. Da capital para o interior. Da capital pro interior. E por aí vai. Um outro exemplo. Como era a região mais nobre, em volta tinham muitos prédios. Na época, o mais barato era 750 mil o apartamento. Tinham de 4 milhões, 5 milhões. Quem que morava lá? Desembargador. Entendeu? Vereador. Não queria barulho. Se apitando, meia-noite, no ouvido do cara. O cara querendo dormir para trabalhar, meu cara sai na janela, a notificação vem para você de... Só vem o recebido, né? Verdade. Se tivesse Instagram na época, era um recebido da... Pois é, cara. E olha aí, ó. Passou voando o nosso tempo, cara, chegando aí já no final, Bruno. Como eu sempre falo, né, cara, que passa voando o nosso tempo. Passa voando o nosso tempo. Com certeza a gente vai ter uma outra oportunidade, né, para ter mais história para contar, tem bem mais coisas para a gente compartilhar. Tem um momento, Bruno, aqui, para a gente fechar com chave de ouro, que eu falo muito assim para as pessoas, você precisa deixar uma mensagem. Né? Vamos imaginar que esse momento agora fosse um momento assim, que dissesse para você assim, vamos supor que você não vai ter uma outra chance de deixar uma mensagem para a humanidade. Todos entendem a tua língua, todos entendem o que você fala, todos, não importa o lugar do mundo que essa pessoa esteja, essa tua mensagem vai chegar para ela, mas essa tua mensagem, ela é a tua última chance de transformar a vida de milhões de pessoas. Qual mensagem você deixaria? Poxa, essa é profunda, hein? Olha, eu vou falar de uma coisa que eu tenho sentido muito, né? Neste momento. Estou fazendo um projeto aí para um Ironman. Estou acordando 4 e pouco da manhã. É um projeto que exige bastante. E o que eu sinto com isso, com empresa, com funcionário e com mais esse projeto, que eu sou capaz,
você é capaz, todos nós somos. Só que a maioria das pessoas, realmente, elas não querem fazer o que tem que ser feito agora, porque é difícil. É difícil. Você tem que plantar agora, se esforçar agora, se dedicar agora. Esses dias me fizeram uma pergunta: por que que você quer ser um Iron Man? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? E são vários porquês. Porque eu quero ser o meu orgulho, eu quero ser o orgulho das minhas filhas, eu quero ser o exemplo das minhas filhas, eu quero ser o exemplo da minha esposa, eu quero ser o exemplo para saber que a minha passagem aqui não foi ao acaso, eu não perdi para mim. Então, quando eu fechei 2 lojas agora, foi em tempo 6, 7 meses, eu vi que o negócio não ia dar, reduzi, eu não perdi. Eu não perdi. Eu continuo com a minha família, eu continuo com a minha esposa, eu continuo com o meu negócio. Então, assim, acredita em você. Né? Não precisa. Eu nunca vou ser um grande jogador de basquete. Então, não vou me iludir com isso. Mas eu posso ser um Ironman. Depende de mim. E eu não sou menos ou mais que você. Depende exclusivamente do qual esforço eu quero colocar e do quanto eu quero valorizar quem eu sou aqui na Terra. Tá certo. É isso aí, galera. Chegamos então ao final de mais um podcast, mais um Pode Liderar. Como eu sempre digo, se você pode tudo, você pode liderar. Muito obrigado, Brunão. Obrigado por esse momento. E vamos que vamos, time. É isso aí. Isso aí.